Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam com todos os irmãos e irmãs. Bem-vindo ao nosso culto de oração da Igreja Batista Sião, em Salvador, na Bahia. Hoje, o nosso culto está sendo apresentado em uma data muito especial para todos nós brasileiros. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, nós comemoramos o nosso bicentenário da independência do Brasil. E nós rogamos a Deus para que Ele nos liberte também. O Salmo 33, verso 12 diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós rogamos, nós oramos a Deus para que Ele também liberte os nossos corações da arrogância, da corrupção, da indiferença, dos preconceitos. Que Ele venha em nós, que Ele habite no nosso coração para libertar toda a nossa angústia, todos os nossos temores. Que a nossa nação venha conhecer que somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para que a gente viva na sua santa paz. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor? Vamos clamar pela presença do nosso Deus nesse lugar. Que o Senhor encontre liberdade no nosso meio. Senhor, eu sei que o teu é este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção.
adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Senhor Deus amado, nós amamos estar na sua presença, Senhor. Nós abrimos espaço, Senhor Jesus, damos liberdade para o Teu Santo Espírito trabalhar em nossas vidas, para que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa igreja, Senhor, para que o Teu Santo Espírito trabalhe nos ministérios, no departamento infantil, para que o Teu Santo Espírito tome senhorio, tome governo dessa igreja, Deus, dessa cidade, do nosso país, da nossa nação. Senhor Deus, nós clamamos pela Tua presença, porque sem a Tua presença nós não temos para onde ir, Senhor. Tu és digno de louvor, de honra, de exaltação, de adoração. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Não é uma noite qualquer, não é mais uma noite. É um culto que nós estamos prestando ao Senhor. Portanto, nós pedimos que receba o nosso louvor, a nossa adoração, a adoração que sai dos nossos corações. Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus, porque só Tu és digno, Senhor Jesus. Só Tu és digno, cantemos. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti. Não há outro a quem a gente possa buscar, não há outro a quem a gente possa buscar e encontrar salvação, somente o Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com a vida de cada um de vocês. Vamos nos alimentar da palavra de Deus nesta hora, lendo o Salmo 33, de 8 a 12, que diz assim: Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Oremos. Pai bendito, Deus de infinito amor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua face mais uma vez, meu Senhor, com nosso coração cheio de gratidão pelas incontáveis e benditas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sem absolutamente nada de Te merecermos. Mas é por misericórdia, por generosidade da Tua parte, ó Deus,
que o Senhor tem nos abençoado. Abençoado esta pátria, Senhor, que sofre tanto com os governantes que já passou por ela e aqueles que ainda hão de passar. Estamos se avizinhando, Senhor, da nossa eleição para deputado federal, estadual, senador e presidente da República. Nós colocamos diante do teu olhar, Senhor, a vida desses homens, o coração desses homens que falam em servir a nação através dos seus mandatos. Eu lhe peço uma bênção especial para aquele que vai ser eleito o presidente deste país, uma bênção para seus parlamentares, para os senadores, Senhor, que dali saem as leis, dali saem as autorizações para que o presidente possa trabalhar, que o Senhor possa estar visitando o coração de cada um deles, mesmo antes de assumir os seus mandatos, para que eles pensem no povo e tenham o temor do Senhor nos seus corações, para que tenhamos uma nação justa com todo o seu povo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que são candidatos e todos aqueles que serão eleitos. Abençoa esta nação, Senhor. Abençoa este Brasil. Abençoe as vidas daqueles que vão estar coordenando as campanhas, para que eles pensem no povo e não no seu próprio deleite, Senhor. Nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Não sabemos quem será eleito, mas o Senhor sabe. Não sabemos a intenção dos seus corações, mas o Senhor sabe muito bem. Portanto, ao Senhor, derrama a tua mão poderosa sobre a vida de cada um desses homens e faz com que eles temam a ti, Senhor, para que possamos ter uma nação justa, ordeira e uma nação em paz. Colocamos o nome de cada um deles nas tuas santas e poderosas mãos. Usa de misericórdia para com esses homens, Senhor. Fica conosco, meu Deus. Fica com o restante do culto que se segue, com a palavra que será pregada, e continua a derramar sobre nossas vidas do teu amor, do teu favor, do teu cuidado e do teu carinho. Pois nós oramos agradecidos, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome santo, justo e bendito de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, Pai bendito, Deus grande, Deus único, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, onipotente, onipresente, onisciente, Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, pois a tua palavra diz que a honra, que a glória, que o poder, que a ação de graças pertence a ti. Ó Deus Altíssimo, na certeza, Senhor, de que verdadeiramente tu és o nosso socorro bem presente na angústia, é que nós nesta hora depositamos em ti, Pai, a nossa confiança. Depositamos, ó Pai, diante de ti as nossas petições, fazendo-as, ó Deus, conhecidas perante a tua face. Ó Senhor Deus de poder, perdoa-nos de todos os nossos pecados, santifica-nos na verdade, Senhor, pois a tua palavra é a verdade. Ó Senhor, nesta hora pedimos a tua bênção, Pai, para este culto que se segue neste lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma nossas vidas nas tuas mãos. E agora te apresentamos cada família, Senhor, mesmo, Senhor, que no culto online, ó Deus, mas cada um de nós que se faz presente, Senhor, estamos aqui, ó Deus, com o mesmo pensamento. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, te apresentamos, ó Deus, as famílias enlutadas, as famílias que estão atravessando por momentos de angústias, por momentos de tristezas, por momentos de perdas, por momentos, ó Deus, de tristezas e dores e ais. Ó Senhor, socorre os teus
teus servos. Ó Deus, envia, Senhor, a providência. Envia, Senhor, a resposta das suas orações. Clamamos a Ti, ó Deus, pelos enfermos, aqueles que estão prostrados nos leitos, Senhor. Ó Deus, que nesta hora o Senhor possa conceder a bênção da cura. Sê Tu, ó Deus, o seu médico por excelência, Pai. Tenha misericórdia dos Teus filhos, Deus amado. Pai, nós Te apresentamos, ó Deus, a Tua igreja como um todo, sobre toda a face da terra. Toma Teu povo nas Tuas mãos. Nos conduz, Senhor, em toda a verdade. Nos conduz, Senhor, no centro da Tua vontade e dar-nos as Tuas bênçãos pelo santo e eterno amor de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar naquilo que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou acerca da oração. Nós sabemos que a oração, ela é fundamental, ela é imprescindível em todos os momentos da nossa vida. E no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, Lucas narra que Jesus, depois de ter passado um tempo em oração, um dos seus discípulos faz um pedido a ele. Pedido este que eu quero usar como tema da nossa meditação hoje, que é ensina-nos a orar. Nós precisamos saber como nos dirigir ao nosso Deus, a maneira como lhe apraz, como lhe agrada, e precisamos aprender com o mestre dos mestres, que é o próprio Jesus. E ele nos ensinou, nós até cantamos aquele cântico, Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome. E Jesus, ele inicia o seu ensino tratando Deus como nosso Pai.
Então Jesus, nós sabemos que ele é o primogênito, é o primeiro, né? E nós hoje somos, a semelhança de Jesus, filhos de Deus. Ele, Jesus, antes era unigênito, filho único, e agora conosco ele se torna o primogênito, e nós somos privilegiados por isso. Isso significa que, da mesma forma como Jesus, ele tinha comunhão com o Pai, eu e você também temos como filhos de Deus. E Jesus, ele muito sabiamente, ele nos ensinou a orar como convém. Orar de forma que agrada a Deus. Porque quando nós oramos, hoje mesmo eu falava com o meu cabeleireiro, né? Ele cortou meu cabelo e eu perguntei para ele: você meditou na palavra hoje? Eu e minha esposa, antes de nós sairmos para trabalhar, nós oramos. Eu falei: muito bem, vocês oraram, falaram com Deus. E a meditação na palavra é Deus falando conosco. De modo que nós podemos ter esse diálogo com Deus. Não é? E eu estava pensando algo muito interessante, que nós não precisamos marcar audiência para falar com Deus. Nós temos total liberdade, e hoje Jesus, ele nos dá livre acesso a Deus, ao Pai, de modo que só depende de mim, só depende de você ter esta comunhão com Deus. Porque da parte de Deus, ele tornou tudo disponível para nós. Mas falando acerca do que Jesus nos ensina acerca da oração, eu estava meditando no Evangelho de Mateus. E a primeira vez que Jesus ele trata de uma forma específica sobre oração está em Mateus capítulo 5. Nós sabemos que o capítulo 5 trata do sermão. Alguns usam o Sermão do Monte, né, o ensino do monte, das bem-aventuranças. E ali Jesus, ele fala algo, ele usa o termo orar de uma forma assim inusitada, eu diria, porque ele fala acerca de nós nos relacionarmos com aquelas pessoas que nos odeiam, que nos maltratam, que nos perseguem. Aí ele diz assim, Mateus 5,44, a parte B, diz assim: e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. É interessante, né? Porque se nós formos agir com a nossa semente adâmica, a gente não vai querer orar por quem nos maltrata e quem nos persegue. Nós vamos querer, se orarmos, vamos pedir a Deus vingança. Ah, Senhor, Tu estás vendo, eu estou agindo corretamente e essa pessoa está me maltratando, está me perseguindo. Então, como Davi usava, né, a oração imprecatória, que Deus, né, agisse contra os seus inimigos. Mas Jesus veio ensinar diferente. Ele disse assim: ore pelos que maltratam você, pelos que perseguem você. É um desafio. Eu lembro sempre de Augusto Cury, quando ele começou a estudar acerca de Jesus, foi
para o Novo Testamento, para a Bíblia, estudar acerca de Jesus. E ele antes não acreditava na existência de Deus, não acreditava em Deus, não acreditava em Bíblia. E quando ele começou a estudar sobre Jesus, ele teve um impacto na vida dele, porque ele viu como Jesus lidava com os que lhe opunham. Jesus, ele não agia de acordo com a injustiça que lhe era praticada. E aí Jesus ensina: pague o mal com o bem. E Augusto Cury, que antes não acreditava em Deus, passou a acreditar através do exemplo de Jesus. Então, isso significa que Jesus, para mim, é um exemplo, é o que está até escasso hoje, é um referencial, porque os ensinos dele, o que Jesus mostrou na prática, é que em vez de nós desejarmos ao outro, aquele que nos maltrata, aquele que nos persegue, desejá-lo o mal, ele está dizendo que nós devemos orar por eles. Então, lendo o Evangelho de Mateus, eu encontrei a primeira vez que Jesus fala sobre oração, é ele dizendo: ore por aqueles que perseguem você, aqueles que maltratam você. E a gente não vai encontrar nenhum outro personagem da história semelhante a Cristo. Porque Cristo, ele realmente, ele demonstrou o que realmente é ser uma pessoa que sabe lidar com aqueles que discordam de você, aqueles que não lhe desejam o bem. Ele mostra pra gente que a gente deve orar por essas pessoas. E isso é muito importante hoje, porque nós estamos vivendo na nossa nação uma polarização. E aí o que está acontecendo? Em vez de nós usarmos as armas espirituais, nós estamos sendo influenciados a usar armas que no reino de Deus não funcionam. As armas que Deus nos dá, elas são armas espirituais. E a oração é uma delas. O que nós precisamos fazer é orar. Orar até por aqueles que, de alguma forma, discordam de nós. Aqueles que nos veem com olhares que não são aquele tipo de pessoa que nós somos, mas somos vistos de forma errada. E Jesus, em Mateus, ele continua ensinando sobre oração. Quando em Lucas 11, um dos seus discípulos pede a ele para orar, e Mateus ele não narra isso, mas em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, Jesus ele diz: e quando orares, observe que Jesus não está falando assim, e se orares, não, ele está falando, e quando orares, no versículo 5, ele diz: não sejas como os hipócritas. Então Jesus está dizendo aqui que a oração, a nossa oração, ela deve ser de um coração verdadeiro, sincero, que não queira impressionar a Deus. E aí eu me lembro do publicano e do fariseu.
o fariseu, diz a palavra de Deus, que ele orava de si para si mesmo. Porque quando nós não oramos de forma que agrada a Deus, na verdade nós estamos orando para nós mesmos. E ele se colocava como alguém superior, como alguém que não tinha pecado, alguém que cumpria os rituais, dava os dízimos, jejuava, não era como os outros. Mas o publicano, ele batia no peito, ou seja, esta atitude de bater no peito era humildade. Ele pedia a Deus que tivesse misericórdia dele, porque ele era pecador. Então nós precisamos nos direcionar a Deus de forma aberta, sincera, porque às vezes há pessoas que vão se direcionar a Deus e começam a oração como se fosse um discurso. Nós não estamos discursando com Deus, nós estamos dialogando com Deus. Já pensou, alguém chega para você e vai conversar com você, amantíssimo fulano? Não. Deus, meu Pai, o próprio Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. E aí a gente vê Jesus ensinando, mostrando que Deus, ele deve ser o único que deve ser adorado por nós. Santificado é o teu nome. Só Deus é digno de adoração. Ou seja, Deus é o Deus único, Criador do céu, da terra e do mar. E outro significado de santificado é o teu nome é que nós devemos viver uma vida de santidade, de santificação, seja no nosso lar, na faculdade, no trabalho, na igreja, onde nós estivermos. Deus deve ser santificado através da minha vida e da sua vida. E retornando àquela parte que eu falei de nós orarmos pelos nossos inimigos, que Jesus ensinou que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, está escrito na palavra que nós devemos seguir a paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. De modo que nós vemos na palavra de Deus uma unidade, um ensino que nos mostra a maneira que nós devemos nos dirigir a Deus, a maneira como nós vamos agradar a Deus. E quando Jesus fala, quando orares, ele está dizendo que nós devemos ter uma vida de oração. Que nós não devemos ser como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então Jesus está mostrando aqui que oração não é exibicionismo para nós sermos vistos pelas pessoas, mas é nós termos uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E não necessariamente as pessoas precisam estar vendo que nós somos pessoas de oração, mas o próprio Deus, ele vai saber, e ele sabe de todas as coisas, que nós temos uma vida de intimidade, de comunhão com ele, e isto é suficiente. Enquanto que os fariseus
que Jesus chama de hipócritas, eles queriam orar para mostrar para os outros, orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. E Jesus diz: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, aquele que ora como os fariseus oravam para mostrar, aquele ato de mostrar que estava orando já é o galardão deles. Não vai receber mais nada de Deus, é o que Jesus está falando. Mas Jesus diz: tu, quando orares, interessante que Jesus ele está falando diretamente, ele está falando pessoalmente. Ele não está falando quando vocês orarem, ele está tratando comigo e com você individualmente. E quando você orar, entra no seu quarto, no seu aposento, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto lhe recompensará publicamente. Interessante, né? Que enquanto os fariseus oravam e mostravam, eles já receberam ali a glória deles, o galardão deles, e não recebia mais nada de Deus, porque eles mesmos já tinham recebido o aplauso dos homens, é o que eles queriam. Mas quando eu e você oramos em secreto, que o nosso Deus vê que nós estamos orando, Jesus, ele diz que o nosso Deus que vem em secreto, ele vai nos recompensar publicamente. Ou seja, aquilo que você vai pedir a Deus no seu quarto, no seu aposento, você e Deus só, ele vai te dar de forma que as pessoas vão ver e você vai testemunhar de que foi Deus quem lhe concedeu aquela bênção, foi Deus quem atendeu a sua súplica e lhe recompensou. E a palavra de Deus, ela diz que quando nós buscamos a Deus, Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele é recompensador. Meu irmão, minha irmã, não pense que a sua oração ela foi esquecida por Deus ou ela não foi ouvida. Eu estava observando a atitude de Jesus quando algumas pessoas o procuravam para fazer uma súplica, seja uma intercessão, como o carcereiro, lembra, ou melhor, o centurião de Cafarnaum, que está registrado em Mateus 8, de 5 a 13, ele faz uma intercessão pelo seu servo, pelo seu criado. Eu vou ler aqui para você ver como nós precisamos crer que Jesus, ele galardoa, ele recompensa, ele atende, ele tem prazer em nos abençoar quando nós oramos. Olha aqui, Mateus 8, 5 a 13. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo, tem versão que fala criado, está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou debaixo de autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm.
E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte do leste e do oeste e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Que maravilha, né? A gente vê que aquele homem, ele era um homem bom, né, que tinha zelo, cuidado por aqueles que estavam debaixo das suas ordens, da sua autoridade. E mesmo sendo um homem com autoridade, né, mas ele reconheceu que Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. E observe que Jesus disse, eu vou lá à sua casa para curar o seu criado, o seu servo. Ele disse, Senhor, o Senhor com uma palavra, olha que fé. Por isso que Jesus ficou admirado com aquele homem. E isso, irmão, me leva a crer mais no Senhor Jesus, porque não foi nem necessário Jesus ir até a casa daquele homem. Ele disse, com apenas uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo ficará curado. E Jesus, então, liberou a palavra de cura. E aquele servo, naquela mesma hora, foi confirmado que ele ficou curado. Então, observemos nós que o elemento fundamental para que a minha oração e a sua oração seja atendida é crer, é ter fé. Nós somos tidos como crentes. E se somos crentes, devemos demonstrar que realmente nós acreditamos, nós confiamos no Senhor Jesus. E termos a certeza, porque o autor da carta aos Hebreus diz que fé é certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a convicção, a certeza de fatos que não se veem. Então a gente vê aqui que aquele homem, ele teve a certeza de que com uma palavra, eu pego aqui isso, crendo na palavra, porque fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Se eu crer no que está escrito aqui e tomar posse do que Jesus fez, fundamentado na sua palavra, ele vai fazer aquilo que ele prometeu, porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele faz. O que ele falou, ele cumpre. Então, cabe a mim e a você aprender com Jesus. E para terminar, eu quero mostrar a você também que uma outra mulher, ela nem era judia, era uma sírio-fenícia, em Mateus 15, de 21 a 28. Ela também creu e recebeu a resposta à sua oração. Diz assim: então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio.
que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Ela disse: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí Jesus disse para ela: mulher, sua fé é grande. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Então a gente vê aqui que a oração, ela precisa estar carregada de fé. É o que Jesus está ensinando aqui. E está escrito que Jesus diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele diz o quê? Crendo, recebereis. Então, aprendamos com Jesus a orar de forma que Deus se agrade de nós e atenda a nossa súplica, a nossa oração com ação de graças. Amém. Poder
vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Tu que és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Tu és o Criador do universo. Nós damos a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Pai, neste momento em que nós estamos acessando ao Teu trono de graça, rogamos a Ti, Pai, que atendas a súplica do Teu servo, da Tua serva. Meu Deus, aquelas pessoas que nesta hora estão precisando de cura, assim como o Senhor curou o servo do centurião, assim como o Senhor curou aquela menina, a filha da Sirofenícia, assim como o Senhor curou dezenas e milhares de pessoas, conforme a Tua palavra nos relata. Senhor, cura esta mulher, cura este homem desta enfermidade. Nós cremos, Senhor, que o sacrifício de Jesus é suficiente. Nós cremos que a Tua graça, meu Deus, ela é melhor do que a vida. E nesta hora nós Te agradecemos por este momento em que nós estamos adentrando até o Teu trono de graça. Te damos graças pelas bênçãos, pela resposta às nossas súplicas, às nossas orações, em nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós. Amém.